Olá, pessoal. Estamos voltando aqui ao nosso curso de Estudo e Prática da Mediunidade e hoje nós vamos começar a leitura dirigida do programa 1, módulo 2, tema 5. Adiante, vai ser bem interessante essa leitura. Prepara que lá vem a leitura. Bom, o tema de hoje vai tratar das reuniões mediúnicas sérias, natureza e características. Nós pretendemos nos formar aqui, estamos estudando para participar de reuniões mediúnicas sérias. Então vamos ver o que são essas reuniões mediúnicas sérias, a natureza e a característica dessas reuniões. Esse é o objetivo desse tema 5. Né? Então Allan Kardec ele tinha uma preocupação muito grande com reuniões mediúnicas, né? E ele afirmava assim que as reuniões mediúnicas devem funcionar como um todo coletivo e para serem realizadas sob certas condições de controle. É isso que a gente vai ver aqui. Então, as reuniões mediúnicas devem funcionar como um todo coletivo, ou seja, tem algumas regras, alguns princípios, algumas diretrizes, para que essa coletividade ofereça uma certa qualidade no resultado dessa reunião. Bom, a natureza e as características das reuniões, obviamente, elas vão estar relacionadas ao nível de conhecimento e caráter moral dos que estão participando da reunião. Isso não só em caso de reunião mediúnica, isso para qualquer situação, para qualquer reunião, para qualquer tipo de reunião. Né? A natureza da reunião vai depender da característica, né, moral e intelectual das pessoas que estão participando da reunião. Isso é bem óbvio. Temos reuniões de condomínio, reuniões de associações esportivas, reuniões de associações científicas, né, reuniões jurídicas. Então, a natureza da reunião vai depender do avanço moral e intelectual de quem está na reunião. Na reunião mediúnica também. É necessário que se tenha uma reunião mediúnica dentro de uma casa espírita, é necessário que lá estejam pessoas minimamente evangelizadas e minimamente conhecedoras, pelo menos, dos princípios básicos da doutrina espírita, mas idealmente conhecedoras da doutrina espírita, de uma forma geral, pelo menos isso é necessário, né? E isso vai caracterizar a natureza da reunião. Às vezes você pode ser um excelente advogado, não ter nenhum conhecimento espírita. Então, sua participação numa reunião mediúnica espírita ou em qualquer outra reunião dentro do espiritismo não seria assim tão séria, tão útil, tão proveitosa como se você tivesse conhecimento e também moral associado ao tipo de reunião. Isso é a primeira coisa que a gente fala aqui, né? Por isso que a gente vem falando nos estudos anteriores para a gente ampliar nossa onda mental, para que a gente estude, aumentando nossa capacidade de discernimento, né? Não ficar aceitando tudo que vem de um palestrante ou de uma pessoa que está ministrando um curso. Esses facilitadores ajudam a gente a trilhar nosso próprio caminho do entendimento doutrinário. Isso que é necessário para cada um de nós, que busquemos, que estudemos, que elaboremos, que ampliemos nossa onda mental para que a nossa participação em qualquer reunião, em específico nas reuniões mediúnicas, seja uma participação efetiva, útil, né, que ajude. Né? Existem as reuniões frívolas, reuniões mediúnicas frívolas, vou falar aqui brevemente sobre elas, porque elas não são reuniões de nosso interesse. Frívolo é uma pessoa sem nenhum compromisso com a verdade. A frivolidade é associada ao divertimento, né? A gozação, a brincadeira. Ou seja, a frivolidade seria quase que um antônimo de seriedade. Existem reuniões frívolas, né? Reunião para saber com quem vai casar, reunião para saber os números da Mega Sena, reunião perguntando o dia que você vai morrer.
Aí sempre vai ter espírito lá para responder essas perguntas. Brincadeira do copo, né? Vai ter sempre espírito para responder essas perguntas, né? E quem leva frivolidade a sério pode sim se machucar. Apesar de frivolidade ser uma coisa assim, não séria, frivolidade ser brincadeira, frivolidade ser não ter nenhum compromisso com a verdade, se você levar uma reunião frívola a sério, você pode correr perigo, sim. Então, por isso é necessário identificar quando que a reunião é frívola. É muito fácil, né? Se você tiver um entendimento doutrinário mínimo, se tiver um bom senso mínimo, você vai entender que aquele tipo de reunião é brincadeira, que não é nada sério ali, e que dali não vai sair nada sério, né? Então, ao identificar que a reunião é frívola, seja mediúnica ou não só no campo mediúnico, né? Se você perceber que linguagem inadequada, assuntos inadequados, falta de respeito, falta de seriedade, não só em reunião mediúnica, qualquer reunião que você observar essas características, você vai dizer, é uma reunião frívola, não tem proveito, vou sair daqui, né? Aqui fala muito de reuniões frívolas, mas basicamente isso aí, né? Você tem que se afastar dessas reuniões sem nenhum proveito. Vamos dar sequência aqui. Existem reuniões experimentais. Existiam muito tempo reuniões experimentais para verificar a existência dos espíritos. Não eram reuniões de interesse doutrinário em si, eram reuniões experimentais. Aí tem vários livros, né? Reuniões com a Eusápia Paladino, reuniões com Kate King, né? A bibliografia espírita está cheia desses exemplos, dessas reuniões que ocorreram no início do Espiritismo, reuniões com as irmãs Fox. O objetivo dessas reuniões experimentais era verificar a existência mesmo do mundo espiritual, sem se aprofundar nas consequências morais e doutrinárias disso, né? No caso aqui, não é do interesse desse curso preparar para reuniões experimentais. A fase do experimento na doutrina espírita já passou. Foi muito importante, foi muito útil, mas já passou. Nós temos que avançar, temos que evoluir nessas reuniões, né? Então, essas reuniões ainda existem no dia de hoje, mas mais no âmbito de estudiosos da parapsicologia. Lembra que lá atrás a gente viu que existem outras pessoas ou outras agremiações que estudam os fenômenos mediúnicos, não somente os espíritas estudam os fenômenos mediúnicos, mas faculdades, universidades, eles continuam conduzindo esses estudos no campo experimental. Até porque na ciência formal aceita no dia de hoje, existe uma resistência muito grande à aceitação da realidade do mundo espiritual. Porém, existem esses experimentos aí realizados por estudiosos, por universidades, por centros de pesquisa, que atestam que existe algo além da matéria. Uns vão até adiante, dizendo que existe uma vida espiritual, mas eles são respeitados como estudiosos, mas a ciência oficial não, vamos dizer assim, a ciência oficial não aceita a a ciência produzida por esses estudos experimentais de mediunidade, né? Aqui também vem falar de reunião séria. E Kardec fala que a reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Bem interessante, né? Aqui a referência 253, vamos ver o que a referência 253 fala aqui para a gente. Isso aqui não tem, mas deve ser a doutrina. Vou fazer uma pausa aqui para trazer qual que é essa referência 253. Voltando agora, né? Essa referência
Estava aqui, né? Que eu dei bobeira. A própria referência está aqui, 253. Né? Vou destacar aqui, ó. Capítulo 29, pergunta 361 do Livro dos Médiuns. Né? É uma consideração de Kardec, que eu acho muito importante a gente entender, processar essa ideia e, a partir dela, vamos raciocinar em algumas ideias que vão surgir adiante. Uma reunião, e aí vamos supor que ele está falando da reunião mediúnica, mas isso vale para qualquer reunião. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Então ela é séria. Se ela se preocupa com as coisas úteis e exclui as demais, é uma reunião séria. Eu adorei essa definição. Não vale apenas para reuniões mediúnicas, mas vale para qualquer tipo de reunião. Quando que eu sei que a reunião é séria? Quando que eu sei que a reunião mediúnica é séria? Quando ela se ocupa apenas de coisas úteis, excluindo as demais coisas. Muito importante isso. Aí, outra coisa importante é que nem tudo que é sério é instrutivo. Nem tudo que é sério é instrutivo. Né? O que caracteriza ser instrutivo? Trazer instrução, trazer conhecimento, né? Trazer informação. E muitas vezes a reunião ela é séria, está se ocupando de coisas úteis, mas não traz nenhuma informação nova. Não traz mais nenhuma informação nova. E aí vamos abrir um parêntese aqui. Nós somos espíritas, estou falando de outros não. Os espíritas, eles não têm o hábito de estudar. O nosso curso aqui é uma prova viva disso. É só lembrar de quantas pessoas estavam aqui no primeiro dia e é só verificar quantas pessoas estão chegando aqui no último dia do primeiro semestre. Então, os espíritas não têm essa disciplina, essa vontade de estudar. Outra coisa que você pode lembrar é quando tem um evento, como o Congresso Espírita, quantas pessoas vão na palestra do Divaldo, ou quantas pessoas vão, o Divaldo já desencarnou, mas quantas pessoas vão na palestra, ou iam na palestra do Divaldo, ou de alguém muito famoso no movimento espírita, né? Isso tem seu objetivo, isso tem o seu valor, mas quantas pessoas ficam nos cursos que duram 3 anos, 4 anos, 2 anos? Quantas pessoas ficam? Então, basta você analisar isso para perceber que os espíritas, e não vamos falar das outras religiões, mas os espíritas em si não têm esse hábito de estudar. Algum ou outro aqui e acolá tem, mas é da pessoa, não é uma característica dos espíritas. Não é. Né? É só a gente olhar quantas pessoas estão chegando aqui no nosso dia de hoje e quantas pessoas estavam lá no início do curso. É significativo, é um sinal significativo. Né? Enfim, dito isso, fechando esse parêntese, e voltando à reunião séria, que é aquela que se ocupa de coisas úteis, nós vamos dizer, né, que nem tudo que é sério é instrutivo. Nem tudo que é sério é instrutivo. É interessante falar isso, porque para ser instrutivo tem que trazer informação nova. E por que eu fiz toda essa digressão sobre os espíritas, é, sobre os espíritas gostarem ou não de estudar, ou não ser uma característica? Porque existe um perigo muito grande de se criarem reuniões mediúnicas para que nós sejamos instruídos pelos espíritos desencarnados sobre coisas que nós que devemos decidir estudar, sobre assuntos que já estão codificados no Livro dos Espíritos e nos demais livros da codificação, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? E o Livro dos Médiuns. Então já está lá. E se a gente começar a vamos fazer uma reunião instrutiva lá no centro, tá? O que a gente vai perguntar que já não foi respondido ainda no Livro dos Espíritos? Então eu lanço um desafio aqui, ó.
elabore uma pergunta para os espíritos que venha esclarecer a todos nós sobre um assunto que não foi abordado e não tem uma resposta no livro dos Espíritos. Nem foi desenvolvido nos livros subsequentes, como o Evangelho, como a Gênese, como o Céu e o Inferno e como o próprio livro dos Médiuns. Elabore uma pergunta assim. Você vai demorar quanto tempo para elaborar essa pergunta? Então, antes que alguém fique pedindo por reunião instrutiva, vai estudar primeiro. Né? Vai estudar primeiro, vai ler primeiro, vai entender depois. Depois vai elaborar isso na mente. Aí, depois de todo esse trabalho, se você ainda tiver uma dúvida útil, legítima, aí você pode elaborar uma pergunta lá para os espíritos. Antes disso, antes disso, nós ainda não, eu entendo que nós ainda não estamos no nível de ficar elaborando perguntas instrutivas. Aí cabe a cada um analisar. Então, vamos adiante, fechando esse tópico, né? Aí vem a natureza, são classificadas, né? Nós já vimos, frívolas e sérias. E tem as séries instrutivas e as séries não instrutivas. Porque muitas vezes você pode fazer uma reunião mediúnica para assuntos particulares. Assuntos particulares. É uma reunião séria. Então, muitas vezes tem. Eu já participei de algumas reuniões mediúnicas, né, que são feitas dentro de uma casa, uma família, por um espírito familiar. É reunião séria, ele trata de assuntos da família. Mas não é uma reunião instrutiva. Pelo menos para fora daquela família não é. Então, existem reuniões sérias. Aqui no centro, por exemplo, nós fazemos reuniões aos sábados. Qual que é o objetivo da nossa reunião? É reunião de esclarecimento aos espíritos que desencarnaram e ainda não entenderam direito que desencarnaram. O foco original dessa reunião é esse. Tem um foco secundário, que é o esclarecimento para aqueles espíritos que desencarnaram, já entenderam que desencarnaram, mas não estão sem saber o que fazer. Que agora desencarnei, nunca me preparei para isso, o que é que eu faço agora? E aí, essa reunião tem esses dois focos. Esclarecer aqueles que não entenderam ainda que desencarnaram, por diversos motivos, e esclarecer aqueles que já entendem que desencarnaram, mas estão meio perdidos. E eles precisam dessa reunião porque o campo de ideias deles é muito mais próximo ao nosso campo de ideias, a onda mental, lembra da onda mental? A onda mental desses espíritos está muito mais próxima da nossa, que estamos encarnados, do que a de espíritos que estão no plano espiritual há mais tempo. Por isso existem essas reuniões, para que eles, aproximando a onda mental deles com a nossa onda mental, possamos estabelecer uma comunicação que efetivamente esclareça esses espíritos numa primeira linha que eles estão desencarnados e numa segunda linha o que eles vão fazer após isso. Esse é o objetivo da nossa reunião. É uma reunião séria, mas não é instrutiva. Não é instrutiva no sentido de trazer novas informações. No sentido da gente que está participando da reunião verificar o efeito prático dos pontos doutrinários ocorrendo e sermos testemunhas disso, ela é muito instrutiva. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Mas instrutiva no sentido de trazer uma informação nova, doutrinária, ela não é. Ela é instrutiva no sentido de confirmar as ideias da doutrina. Porque a gente, na reunião, a gente é testemunha, né, dos relatos, e esses relatos são muito ricos para que a gente, tendo ouvidos de ouvir, aprenda. Então ela é instrutiva nesse sentido. Né? Então vamos. Qual que é o objetivo das reuniões? Existe então, vamos fazer um resumo até aqui. Reuniões frívolas, essa daí não nos interessa. É só a gente notar a falta de seriedade, a brincadeira, a zombaria, a gente sai. Mas aí tem a reunião séria.
que é sério? Sério é aquilo que se ocupa de uma coisa útil. Se ocupa de uma coisa útil, excluindo todas as demais. Só se preocupa com coisa útil. Nas reuniões sérias, tem as reuniões que são sérias, instrutivas, no sentido de trazerem informações novas que não estavam na doutrina. Existem reuniões experimentais que não mais são realizadas em casas espíritas. Essas reuniões experimentais são realizadas em centros de pesquisa, em universidades, para investigar o fenômeno mediúnico em si, mas sem nenhuma ligação com o corpo doutrinário. Nas casas espíritas vão existir as reuniões sérias e as reuniões sérias com o objetivo de, no nosso caso aqui, esclarecimento. Existem reuniões sérias, por exemplo, as reuniões que o Chico fazia, algumas reuniões que o Chico fazia, que era reunião séria com o objetivo de consolar. Então nós temos reunião séria com o objetivo de consolar, reunião séria com o objetivo de esclarecer, reunião séria com o objetivo de aprender, né? E existiriam reuniões, aquelas que o Kardec codificou a doutrina espírita, eram reuniões sérias instrutivas, que traziam instruções, que traziam ensinamentos. Hoje em dia, há necessidade dessas reuniões. Eu não estou falando, na doutrina espírita não fala disso, mas eu entendo que não. Por quê? Porque os espíritas não estudam. Tem 1019 perguntas no livro dos Espíritos. Além dessas 1019 perguntas com suas óbvias 1019 respostas e desdobramento dessas respostas, então são mais de 1019 perguntas e mais de 1019 respostas, que versam sobre quase tudo, ou sobre tudo que nós temos alcance de entender. E além disso, existem mais 4 livros, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Então, além do Livro dos Espíritos, existem essas 4 outros livros que a gente está longe, assim, como pessoas da doutrina espírita, está longe até de ler, de estudar, então está mais longe ainda. Está mais longe ainda. Isso é uma realidade da natureza humana. Acredito que nas outras religiões seja a mesma coisa. Então, para que fazer reunião se eu não sei nem que pergunta que eu vou fazer? Ou então porque eu vou trazer um espírito aqui falando de coisas que o ser humano ainda não é capaz de entender. Para ser instrutiva, ainda tem mais. Para ser instrutiva, as pessoas que estão presentes na reunião instrutiva, elas têm que ter capacidade de entender o que está sendo dito. Então você imagina uma reunião com espíritos, não precisa nem falar de assuntos de moral, mas qualquer assunto, para que ela seja realmente instrutiva, a pessoa que está na reunião, apesar de não saber o que vai ser dito, ela é capaz de entender. É igual uma aula. A aula só é instrutiva porque aqueles alunos que ali estão têm capacidade de entender o que o professor está falando. Pelo menos alguns deles, né? Pelo menos, espero eu, mais da metade deles tem a capacidade de entender o que o professor está falando. E aí isso se torna instrutivo. Se entrar um professor ali falando de física quântica, aí vai me complicar, eu não vou entender. Então não vai ser instrutivo. Isso é importante a gente falar. E aí, aqui fala de reuniões frívolas novamente, eu não vou adentrar sobre isso, mas a leitura está aí para vocês entenderem. E esse texto nos oferece uma oportunidade muito, muito boa de entender o próprio assunto dele. Porque olha aqui, ele vem falando das reuniões, então característica, cita Kardec, tem as referências aqui, tá vendo? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, tem as referências aqui embaixo. Perdão. E aí ele vem
falando de comunicações sérias. E aí vem primeiro uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ele fala de reuniões espíritas são sérias que não sejam verdadeiramente instrutivas. Tá, tudo bem. Isso aí a gente já viu. Mas aí entra uma coisa que completamente estranha no texto. Como é que está sendo inserida alguma coisa aqui? Ele fala, como foi assinalado anteriormente, a maioria das reuniões mediúnicas são sérias, o que não significa que sejam verdadeiramente instrutivas, por tudo que a gente já falou. Né? Tem uma reunião séria, por exemplo, nossas reuniões de esclarecimento aqui na nossa casa espírita são reuniões sérias, mas não são instrutivas. Instrutivas no sentido de trazer uma informação nova, um ensinamento novo que a gente que a gente não saiba e que não está na doutrina ainda. Né? Elas são instrutivas no sentido de confirmar o que já está na doutrina. Aí ele fala, como bem ressaltou, perdão, aqui, como bem ressaltou o codificador. Né? Como bem ressaltou o codificador. Ok? Só que esse como bem ressaltou o codificador está se referindo às duas linhas anteriores. Só que aí ele emenda aqui que também faz distinção entre comunicações sérias, verdadeiras e falsas. Pô, pera lá, como assim comunicação séria falsa? Que história é essa de comunicação séria falsa? Então nós vemos aí uma forma habilidosa do autor desse texto, que eu não sei quem é, mas é de responsabilidade da Federação Espírita Brasileira, que ele pega o seguinte, o que o codificador ressaltou? O codificador ressaltou o seguinte, que nem toda reunião séria é instrutiva. Foi isso que o codificador ressaltou. Mas, e aí isso está afastado, ele coloca no final, né, da frase que o codificador ressaltou sobre isso, e aí vem aqui dizer o seguinte, bem como ressaltou o codificador, tá com a vírgula, e aí coloca que também faz distinção entre comunicações sérias, verdadeiras e falsas. Aí é difícil de acreditar numa coisa dessa, né? Eu não vi isso, não sei se eles leram explicitamente. Isso é uma interpretação equivocada do caramba, né? Porque como que uma reunião séria vai ser falsa? Vai ser falsa. Então não é séria. Mas enfim, vamos adiante. Então nem sempre é fácil distinguir uma da outra, mas o bom senso, vou trazer aqui para cá, o bom senso, né? A paciência e, enfim, o estudo faz a gente distinguir o que é o joio do trigo, né? Cabe-nos, como estudantes, separar o joio do trigo, saber o que é sério e o que não é sério. É o tal crivo da razão que o Kardec tanto fala. Todas as ideias que estão escritas, tudo que é falado, a gente tem que passar pela nossa razão. Pela minha razão, pela minha razão, não passa esse papo de comunicação séria falsa. Para mim é muito antagônico para que possa ser conciliado na minha razão. Mas isso aqui nem é tão grave, né? E aí, ele falando que nem sempre é fácil distinguir, porque tem espíritos que são espertos, colocam palavras rebuscadas. Mas existe um ensinamento de Jesus muito útil, que é que pelo fruto se conhece a árvore. E que uma árvore boa não gera maus frutos, e que uma árvore. E maus frutos não pode ser gerado por uma árvore boa, né? E que uma árvore má vai gerar maus frutos. Então a gente analisando as ideias que vêm na mensagem ou no que é falado, a gente pode saber o que vem dali, se é algo bom ou se é algo ruim. Se a gente tiver um mínimo de discernimento, um mínimo de formação evangélica, um mínimo de bom senso e de razão, você vai saber o que é um bom fruto, o que é um mau fruto, o que é uma ideia falsa, o que é uma ideia verdadeira. Ou pelo menos que tem base na doutrina espírita, né? Verdadeira segundo a doutrina espírita. Então, essa história de que Kardec falou, fez distinção entre comunicações sérias, verdadeiras e sérias falsas, não.
Só que aí vem a sutileza da interpretação. O Kardec realmente fez no estudo do Livro dos Médiuns, e aí a gente tem que saber o seguinte, que ele diferencia comunicações verdadeiras, que ele considera sérias, de comunicações falsas. Esse estudo ele realmente fez, está lá no Livro dos Médiuns. Mas do jeito que é escrito aqui, parece que Kardec fez a seguinte distinção: comunicações sérias, verdadeiras e falsas. Como se existissem comunicações sérias verdadeiras e comunicações sérias falsas. Isso não é verdade. Ele fez distinção entre comunicações sérias e comunicações falsas. Se ele é sério, ele é verdadeiro. Não precisa dizer que ela é uma séria verdadeira. Se ela é séria, ela é verdadeira. O fato dela ser séria e de ser verdadeira não significa que ela é instrutiva. Isso a gente já explicou. Então, existem as comunicações sérias, existem as comunicações verdadeiras, que são sérias. E, do outro lado, existem as comunicações frívolas e as comunicações falsas, que é muito importante a gente aprender a distinguir. Para distinguir, para separar o joio do trigo, aí a gente tem que capacitar a nossa onda mental, estudando a doutrina espírita sempre, continuamente, de todas as formas que pudermos estudar. Não só ficar ouvindo palestra, não só ficar vendo novela, não só ficar lendo romance. E além. Indo além, você separa o joio do trigo com uma certa facilidade. Mas tudo isso foi para introduzir esse parágrafo aqui ao final, que eu risquei aqui, ó. Porque existe realmente um grupo de pessoas vinculado à Federação Espírita e a FEB, a FEGO também, que tem essa ideia aqui, ó. É uma ideia deles, não estou dizendo que essa ideia é certa ou é errada. Para mim é errada, logo. Vou dizer, é errada, é uma ideia errada. Mas o mais importante que eu quero falar aqui não é que a ideia é errada, é que essa ideia que eles vão colocar aqui não tem nada a ver com a doutrina espírita. Não tem nada a ver com a obra de Kardec. Mas ele vem falando do começo ao fim, citando Kardec, colocando referências bibliográficas. Você vê que nesse trecho aqui não tem referência bibliográfica nenhuma. Né? Nesse trecho aqui não tem referência bibliográfica nenhuma. E ele joga uma citação aqui que não tem nada a ver com esse parágrafo. Vamos ler esse parágrafo aqui. Ó. A prática da comunicação simultânea nas reuniões mediúnicas pode, muitas vezes, dificultar o discernimento se as comunicações são verdadeiramente sérias ou instrutivas, ou se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado. Pelo amor de Deus, isso aqui não se sustenta nem 2 segundos. Primeiro que Kardec nunca falou sobre comunicação simultânea. Nunca falou. Isso é uma ideia de alguém ligado ao grupo que consegue escrever essas apostilas e tem influenciado um tanto de gente aí mundo afora. A gente vê o mal que isso faz. Digo mal mesmo, porque essa ideia se espalhou no movimento espírita, aqui de Anápolis, Brasília, Goiânia. Tem muita gente com essa ideia aí. Provavelmente grupos que inseriram esse parágrafo aqui na apostila. Então ele fala assim, a prática da comunicação simultânea, que é uma coisa que Kardec não falou nenhuma vez, e não tem nada a ver com o texto, entrou aqui no apagar das luzes, pode ou não, né? Pode ou não. Tudo que pode, não pode também. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Que tipo de comunicação séria, e que tipo de instrução você pode dar com uma história? Pode ser, pode não ser. Se pode, não pode também. Dificultar o discernimento de se as comunicações são verdadeiramente sérias. Pô, dentro da casa espírita a comunicação é séria, mano. Isso aí não tenho nenhuma dúvida. Instrutiva não é. Instrutiva não é no sentido de trazer informações doutrinárias novas, não é, porque vamos combinar. Os espíritas nem sequer leram
o livro dos espíritos, lê a codificação toda, você acredito que não dá 1% dos espíritos. Então, séria é, instrutiva não é. E aí, ou não dá para saber se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado. Já misturou, né? Aí já é tipo a reunião que acontece aqui na nossa casa, que é a reunião de esclarecimento. Aí vai assim, não tem como saber, né, se ocorreu efetivo atendimento, mas não tem como saber mesmo. Principalmente o que é efetivo nesse caso? Quais são os parâmetros que definem que que o atendimento foi efetivo? Nenhum. Não citou nenhum para atendimento efetivo quando ocorrer isso. Cadê? Ele está simplesmente contestando que ele não gosta e ele não quer que tenha a comunicação simultânea por causa da ideia pessoal dele, que não tem nenhuma base, não tem nenhum lastro na doutrina espírita. Não consegue se conectar nem com esse próprio texto que aqui está. Né? Vem com a história. Pode. Pode, também não pode, ué. É outro lado. Né? E aí ele mistura reunião séria com reunião instrutiva, com reunião de atendimento, quer dizer, virou uma salada aqui. Né? Aí, uma vez que a manifestação dos espíritos não foi percebida ou acompanhada por toda a equipe, então eu vou reunir 3 médiums e 3 esclarecedores, mas é só um médium que fala e os outros 11 pessoas vão ficar prestando atenção na mesma coisa. Enquanto isso, tem espírito sofrendo, precisando se comunicar. Para com isso. Aí ele vem dizer o que ele quer, com base na ideia dele, com base no sistema pessoal dele, no desejo dele. Então, mesmo os grupos mediúnicos muito ajustados, essa prática deve ser evitada. Por que deve ser evitada? Porque eu quero que seja evitada. Porque eu quero, eu acho que é assim, porque eu interpretei de um jeito, eu não sei de onde que tirou, de onde que veio essa ideia. Deve ser da mesma pessoa que conta quantas manifestações devem ter cada médium. Então eu quero que não seja, então evitem. Considerando que qualquer comunicação dos espíritos é destinada a todos os membros daqui. Pelo amor de Deus, que história é essa? Que história é essa? Imagina, eu dou aula num curso de engenharia civil, tem 10 períodos. Imagina se todos os alunos estivessem prestando atenção na mesma aula. Eles estão com necessidade diferente, com professores diferentes. Não, nesse primeiro semestre só vão assistir isso. No segundo semestre só vão assistir isso. Eles não podem, no mesmo semestre, assistir várias coisas diferentes. Ou num congresso espírita, por exemplo. Tem um congresso, então não podem ter atividades paralelas. Só pode ter uma atividade, por quê? Porque é destinada a todos os membros da equipe. Você vê que não se sustenta um troço desse? Agora, o mais importante para o nosso entendimento aqui e agora é que esse aqui foi inserido num texto que vinha bem até aqui e mostra quanto é importante a ampliação da nossa onda mental, do nosso entendimento, porque a gente não pode citar uma bobagem dessa. E principalmente, bobagem a gente aceita, mas bobagem travestida de ensinamento do Kardec, não. Aí não. Aí é maldade, aí tem malícia. Mas está no texto da FEB, da apostila da FEB. Por isso mesmo. O Emmanuel uma vez escreveu, Emmanuel, uma vez escreveu uma ideia que ele tinha sobre alma gêmea, deu um maior boró aí, maior confusão. E foi Emmanuel. Mas lembra que o Kardec recomenda que tudo passe pelo crivo da razão? Está aqui, ó. Então eu finalizo esse estudo, essa leitura dirigida de hoje, no convite de sempre de reforçar a onda mental, de estudar, para que a gente possa separar o joio do trigo. Porque esse texto aqui eu considero grave, né?
Isso não é de agora, isso é antigo, já escrevi a FEB sobre isso, mas parece que não tem nenhum interesse em resolver isso, né? Interesse da FEB, sinceramente, eu não sei qual é. Eu já estudei lá na FEB, então, mas, enfim, eu não sei qual que é o interesse. Isso aqui é uma coisa que não podia acontecer. A FEB, a própria FEB, né? Eu já fui dirigente de casa espírita lá no Rio Grande do Norte, eu recebi um cartaz que era assim: suicídio, um caminho sem volta. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é porque a FEB falou, não é porque o Kardec falou, não é porque o Emmanuel falou, não é porque Jesus falou. Saber o que Jesus falou é complicado, né? Porque ele não escreveu nada. Quem escreveu foram as pessoas depois dele, após de 50 a 100 anos após a crucificação. Então, mas mesmo assim, eu nunca encontrei uma contradição nas palavras atribuídas a Jesus. Esse caso aqui é bem diferente, que a obra de Kardec eu tive acesso, eu conheço. Então isso me tranquiliza no sentido de eu saber que isso aqui não é, esse parágrafo aqui não tem nada a ver com a doutrina espírita. É um sistema pessoal de ideia, né, sem nenhum laço na doutrina espírita que está sendo inserido. E que se você não tiver um mínimo de discernimento, se a sua onda mental for restrita, se você for uma pessoa que só assiste palestra, que não faz leitura, que não faz texto escrito, você vai e aceita isso e fica lá criando caso na sua casa espírita, perturbando o ambiente na sua casa espírita, com essa ideia de que não pode ter comunicação simultânea. Se você não perturba verbalmente, pelo menos no campo do pensamento, você fica lá criticando, porque você viu que estava na apostila da FEB, eu li, eu sou estudioso. Então tem que tomar cuidado, né? Mas que Jesus nos ilumine em nossos estudos, que a gente possa, não é objetivo fazer nenhuma beligerância aqui, mas a gente não pode ficar aceitando qualquer coisa, qualquer joio que vem, que não dá para fazer farinha de trigo com joio, não. Tem que ficar atentos. Para ficar atentos é necessário estudar. Então, um abraço e até a próxima.